anunciam a obra das suas mãos. Ou seja, toda a luz, a natureza, o céu, demonstram exatamente isto. Ou seja, a física da luz, né? A luz sendo propagada em diversos meios, né? Na ótica é desdobrado esses assuntos com relação à mudança de meio, e o experimento de dupla fenda demonstra exatamente isto, o caráter ondulatório da luz e também o desvio para o vermelho, né? Ou também o chamado efeito borboleta, e que, né, a discussão entre a luz ser onda ou partícula, porque na perpendicularidade ele vai ser partícula e fora da perpendicularidade vai ser onda, pelo próprio desenho, né? Esse desenho aqui da propagação ondulatória, já se percebe isso. E no espaço, né? Com relação à iluminação das estrelas, se percebe esse desvio para o vermelho, né? Então, nesse efeito ondulatório da luz. Ou seja, também o efeito π. O que eu chamo de efeito π? É a microdivisão dos ângulos e a incidência, né, que vai incidir sobre alguma matéria e vai refletir luz, né, nessa matéria. Então, isso é microscopicamente, né, percebido, e na natureza o desvio da luz acontece por cada meio, né, cada material que passa. Então, seguindo o raciocínio aqui, peraí, só um minuto, que o meu computador travou. Relacionando isto também com Euclides, e que ele também trata da propagação da luz, quando essa luz é desviada, né, para 180 graus, e 180 graus é dividido em 90 graus. Ou seja, aí também acontece o efeito magnético, né? Porque a luz vai se desviar. A luz vai se desviar para um polo ou para outro, e em 90 graus, 90 graus é o limite. Então ele vai para a esquerda ou para a direita. E isso acontece para todos os eventos. Para uma circularidade, para uma esfericidade, vai acontecer exatamente esse efeito dos 90 graus, né? Sendo a polaridade do meio. Então, acontece isso. E no quinto postulado de Euclides, em que ele coloca o terceiro ponto e
paralelas, mas pegando a perpendicularidade e girando esse ponto, também vai ser um paralelismo entre esse raio aí medido, né? Esse raio delimitado por este segmento. Então, aí seria para o paralelismo absoluto, que não existe outro tipo de paralelismo que não seja de 0 grau, não seja absolutamente paralelo. Usar palavras como considerado ou praticamente não existe em matemática, porque aí vira convergência ou divergência, né? Que seria o maior ou menor que 180 graus. Né? E aí já também se inicia outro tipo de geometria, que no caso o próprio Euclides já como ele fala, postulou, né? Ele já previu. Ou seja, para a geometria hiperbólica ou para a elíptica. Então, é isto. E numa esfera pegando, fazendo digamos assim, um voo em linha reta e depois mudando a direção 3 vezes, vai acontecer o quê? Vai voltar exatamente para o primeiro ponto. Ou seja, isso é uma geometria da hiperbólica. Exatamente isto. Eu estou com os desenhos aqui, estou me seguindo pelo desenho. E se esse ângulo for menor que 180 graus, né, digamos na Terra, e a iluminação, a Terra vai acontecer o quê? Como de fato é. A iluminação na Terra não é hemisférica, ou seja, não abrange 50% da Terra, ou metade da Terra. A iluminação nos polos, ela é difusa, ela é de meia iluminação, exatamente por causa da curvatura e da incidência de um Sol de outro tamanho que a ciência afirma, porque um Sol imenso teria por obrigação iluminar a Terra de forma plena ou de forma abrangendo 180 graus, ou seja, uma iluminação de 12 horas para qualquer latitude da Terra. E o que não acontece no mundo real, porque da latitude 66 graus e meio à latitude 90, a iluminação é difusa. Isso no equinócio, né? E no solstício, ou um polo fica na escuridão, ou na iluminação plena. E isto acontece para a estação do ano. E o que a ciência coloca é para a precessão. Então, a iluminação, essa iluminação polar plena, né? Plena com um sol de 23 graus e meio de elevação, né? Para um determinado polo, e o outro na escuridão. Então, isso acontece na estação do ano e não na precessão, conforme a ciência fala. Aí é um problema a mais,
é uma discussão a mais que eu vou fazer num outro vídeo, falando de precessão, falando de Milankovitch e explicando com os números para o tempo, porque os 23,5 graus é para estação do ano e 6 meses, mas para a precessão 26 mil anos. Então, há um problema técnico. E o Milankovitch coloca para 2,4 graus para 41 mil anos. Ou seja, a matemática não bate. Mas, por agora, eu vou ficar apenas com este ponto e também falando do efeito ondulatório da luz e do experimento de dupla fenda. E também para Eratóstenes, que Eratóstenes é a chave também para entendimento deste evento, já que a medição de Eratóstenes é para 1 quilômetro na Terra, ou seja, 7,2 graus dividido por 800 quilômetros, que vai dar 0,009 graus. Por isto, o efeito ondulatório acontece da luz em um espaço curto, né? Ou seja, para 1 quilômetro na Terra. E é isto. Eu falei só rapidamente de precessão, só para introduzir o assunto. Depois eu vou falar mais detidamente. É isto. E no meu canal está... eu sempre coloco nos vídeos nem o artigo. O artigo eu deixo de lado. Mas o blog, explicando todos esses assuntos com a matemática pertinente. Então está tudo lá bem explicadinho. E eu usei a inteligência artificial, né? Inicialmente o ChatGPT, depois eu estou usando o Gemini. Eu falo assim porque eu sou brasileira, né? Então, eu não sei inglês. Aí, é isso. Então, eu uso o chat para escrever, para ficar uma linguagem mais acadêmica, né? E é isto. Mas eu já fechei os blogs e agora eu estou só colocando, né, o resumo em palavras, colocando o resumo de forma mais consciente, até mesmo para meu entendimento. Com relação às geometrias não euclidianas, né, como é conhecido hoje, o terceiro ponto, ele também funciona da seguinte forma. Quando eu tenho dois focos, né, o foco A e B, e eu desvio o foco, automaticamente eu estou mudando a relação de circunferência para uma outra relação, ou de ovoide ou de elíptico. Assim, então, o mesmo terceiro ponto, ele pode ser deslocado, ele pode ser girado para uma esfera, ou ele pode ser deslocado para dois focos, né? O que gera a conhecida elipse, ou o formato ovoide. Mas uma coisa pertinente aqui ao assunto seria pegar o ângulo de Eratóstenes, que é
de 7,2 graus dividido por 800 quilômetros, 0,009 graus por quilômetro. Se eu pegar este 0,009 e dividir por 180, eu acho 0,00005 graus. Vezes 10.000, eu acho 0,5 graus. Ou seja, o meio grau da ciência, que na realidade nada mais é do que 0,009 multiplicado por 57,30, né? Que eu também acho 0,51 e alguns décimos, né? Então, e que a ciência arredondou para 0,53, para justamente ajustar os tamanhos de Sol, Terra e Lua que a ciência atribuiu. Então, e assim também, a refração calculada pela ciência é próxima de 1 dividido por π, né, 1 sobre π, que vai dar 0,3183, e esse 0,3183 eu coloco para 31,83 graus e a refração para 1,33, ou seja, 33 graus. Assim, 31,83 para 33 é próximo. E que o ângulo de 180 graus menos 31,83 graus vai dar próximo de 148, arredondando, 5. Aí, que é próximo de 150 graus, que é exatamente o ângulo em que o Sol tem iluminação mais, digamos assim, equilibrada na Terra, né? Mais plena na Terra. Não exatamente plena, mas próximo disso. Ou seja, seria os 180 graus menos o crepúsculo de 15 graus manhã e 15 graus tarde, seria 150 graus, conforme eu fiz o cálculo para o modelo híbrido, né? Que eu não vou falar muito por enquanto, mas que apenas estou falando da convergência ou divergência da luz, e que está muito vinculado ao quinto postulado de Euclides, né? Em que a iluminação também é pertinente a um grau menor que 180. E a relação com 0,5 graus. Isto através da ferramenta mais antiga, que é o compasso. Deslocando a centralidade para um dos focos, existe a formação, né, dessas outras geometrias. O meu trabalho está vinculado a blogger que está invisível na internet, apenas no meu canal, que é possível ser visto. Assim, voltando ali, né, o experimento de Eratóstenes está também vinculado, assim como o quinto postulado de Euclides, à iluminação na Terra, que no século XVI para XVII, quando houve toda esse confronto, né, da ciência em
em tentar refutar o Euclides, então tudo isso está vinculado num mesmo assunto, ou seja, o 0,009 graus, que vai se tornar meio grau, e a transformação de o número adimensional se passando por um número adimensional, mas que na realidade era radiano, né? Que fizeram a confusão da mudança de unidade. Então, por isto tudo se transformou, né? Tamanhos e distâncias ao Sol e diâmetros dos corpos. Então é isso.